Rapaziada, eu tava aqui assistindo esse jogo, aliás, esse jogaço, né? Entre Volta Redonda e Amazonas, e eu cheguei numa única conclusão sobre isso. No sábado, né? Que eu acho que não vai ser sábado, daqui a pouco a gente conversa também sobre isso. Mas nesse final de semana agora, o Clube do Remo enfrenta o Volta Redonda em Belém. E o Remo tem a obrigação de vencer o Volta Redonda. Não dá para negociar nenhum outro resultado a não ser a vitória. Mas o Wellington já tá botando pressão, sim, gente. Sim, sim. Eu vi esse jogo aí, cara, e são dois times tenebrosos, pavorosos. E eu vou falar uma coisa aqui bem honesta aqui, tá, com o torcedor do Amazonas. O Amazonas só não cai esse ano por milagre, cara. Milagre. Planejamento péssimo, jogadores limitadíssimos, né? Além de limitados, são burros, né? Que o cara faz uma falta lá sem necessidade nenhuma e é expulso. Então, o Amazonas só não cai por milagre e o Volta Redonda deve seguir o mesmo caminho também. Não vejo assim esses dois times se recuperando na competição e brigando por alguma coisa diferente a não ser rebaixamento, tá? Então, eu posso falar aqui tranquilamente para vocês, do mesmo jeito contra o Amazonas, nem que seja de 1-0, mas o Remo tem que vencer no sábado ou no domingo. Não dá para ter outro resultado. Qualquer outro resultado eu vou ficar muito chateado. Qualquer outro resultado. Em casa, se eu fosse fora, dependendo das circunstâncias, tudo bem, mas em casa não tem circunstância. É vencer esse jogo agora e ficar mais consolidado do que nunca no G4 da competição. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? É importante sobre essa competição, tá? Ano passado, o Goiás tinha 17 pontos. Ano passado. E estava na mesma primeira colocação do que está hoje. Para vocês terem uma ideia, o Goiás não se classificou, não subiu. Ficou na quinta colocação, se eu não estou enganado, na tabela final. E sabe quem tinha a mesma pontuação do Remo? O Santos Futebol Clube, que foi, naquela ocasião, campeão da Série B. Pra mim, se o Remo subir, já tá ótimo, tá? Pra mim já tá ótimo, eu já falei isso aqui pra vocês. O título da Série B é consequência, não é um grande título, não vai deixar o Remo maior se o Remo for campeão. Isso aí é loucura. Se for campeão, eu vou comemorar, como qualquer outro título. Como eu comemorei o Parazão, como eu comemorei a Copa Verde. Eu vou comemorar, pô. Ganhou o título, a gente comemora. Mas não é requisito de grandeza, pô. O Remo tem que pensar muito maior do que ganhar apenas Série B, entendeu? Isso aí, ganhar a Série B e comemorar com o time pequeno. Time pequeno que acha que é grande. Então eu já falei isso aqui pra vocês. O nosso principal objetivo nessa temporada é o acesso. E ficou bem claro nisso. E outra coisa muito importante antes da gente ir pro mérito ali da mudança do horário do jogo, né? E do dia também. A imprensa, tirando a de Goiânia, né? Claro que eles fazem isso para atrair like e visualização. Mas a imprensa, no modo geral, ela trata o Remo como a sensação do campeonato. Meu amigo torcedor. Nunca achei que eu fosse dizer isso aqui nesse canal, mas como eu estou feliz em falar isso. O Remo é a sensação do campeonato, segundo vários veículos de imprensa rotulados aí pelo Brasil, tá? Inclusive, tá todo mundo de olho nesse time do Remo. O que esse time do Remo tá fazendo para ser o terceiro colocado da Série B a um ponto do líder, invicto na competição? É trabalho, meus amigos. É trabalho e jogar bola, né? Esse Remo de hoje joga bola. Esse Remo joga bola hoje. Então, é um trabalho que vem sendo feito pela diretoria do clube, muito bem ali tramado pelo Papeninho, um planejamento bom, que pode melhorar ainda mais quando abrir a janela. A janela de transferências, eu não sei se vocês sabem, mas ela vai abrir, acho que são 8 dias, ou são 10 dias, tá? É bem, o tempo de espaço da janela é bem curto, tá, gente? É uma janela bem curta essa agora do dia 2, dia 2 de junho. Se eu não me engano, é o dia 10, tá? E aí o Remo pode fazer pelo menos umas 2 contratações, né? Na abertura dessa janela. Depois, no mês de julho, vai abrir a outra janela. Essa daí é a mais longa. Ela vai até setembro. Então vai abrir de julho a setembro. O Remo vai ter basicamente 2 meses para contratar, né? E aí o Remo aproveita já a reta final dos campeonatos aí, principalmente a Série C, que você acha bons valores ali para reforçar o elenco para brigar pelo acesso, tá? Ou até mesmo ir numa Série A buscar jogadores, por exemplo, como o Davó, que o clube do Remo está muito interessado, que provavelmente
será anunciado nessa janela de transferências agora, tá? A tendência é que o Remo anuncie pelo menos o Davó nessa janela de transferência. Eu vou me informar mais de referente a isso e quando eu tiver informação de maneira concreta aqui eu trago aqui para vocês. Bom, galera, sobre o jogo, né, em si, eu preciso falar aqui para vocês que o jogo do Clube do Remo contra a equipe do Volta Redonda, que estava marcado para sábado, provavelmente não vai ter, tá? No sábado. Isso porque nós temos shows de grandes cantores do nosso cenário nacional, né? Oruan, Pose, MC Cabelinho. Se vocês somarem os três, eu acho que eu conheço malmente o Pose. Malmente o Pose. Mais pelos memes do que propriamente pela música dele, tá? Os outros, esse Oruan aí, nunca ouvi falar nas músicas desse cara. Mas deve ser uma música de péssima qualidade, né? Mas fazer o quê? Tem gente que gosta, né? Eu não vou ficar aqui também criticando o gosto dos outros, né? Gosto é igual rabo, cada um tem o seu, né? E cuida do jeito que achar melhor. Bom, sobre o horário do jogo, está sendo estudado um horário para domingo às 17 horas. E, meus amigos, vou falar uma parada aqui para vocês, cara. É a melhor coisa que pode acontecer, é isso. É a melhor coisa, porque o jogo do Remo no sábado estava marcado para as 20h30, no sábado. No domingo, 17 horas, o jogo acaba no máximo ali 7 horas, 7h10. E, cara, depois do jogo você tem uma tranquilidade para você comer aquele churrasquinho, ter aquela resenha, né? Se Deus quiser, com mais uma vitória do Leão, para ficar tudo lindo no final de semana, iniciar uma semana bem. Então, cara, assim, pra mim, é maravilhoso. É maravilhoso, é surreal, tá? É surreal isso e eu sinceramente vou torcer para que isso aconteça e que mude, né, essa situação. Rapaziada, só para encerrar o vídeo, tá? Sobre o nosso querido Taylan aí, o árbitro que apitou o jogo ontem. Você sabia que esse árbitro, ele apitou 6 jogos de alto escalão? É, apenas 6 jogos. E 2 desses jogos foram do Atlético Goianiense. O primeiro jogo contra o Atlético, né? E o segundo jogo agora contra o Clube do Remo. E o Atlético não perdeu nenhum, curiosamente, né? E o árbitro do VAR, esse árbitro do VAR ontem, olha como as coisas são diferentes, né? Acontecem de maneiras diferentes. O jogo entre São Paulo e Novo Horizontino teve um lance, eu não sei se vocês lembram, mas dá uma pesquisada. São Paulo e Novo Horizontino, gol do São Paulo. Na origem da jogada, o gol do São Paulo, houve um toque que foi muito mais explícito do que o de ontem, e esse mesmo árbitro que estava no vídeo, ele não mandou revisar o lance para ver se tinha ou não falta, obstrução na jogada. O lance prosseguiu, o São Paulo fez o gol da vitória e da classificação. Foi o mesmo árbitro. E hoje, e ontem, foi a vez dele prejudicar a gente. Muito se fala numa punição no Tonhão, né? Tonhão vai ser prejudicado. Tonhão vai ser punido. Se o Tonhão for punido pelas coisas que ele falou, tá? Esse árbitro, e principalmente o árbitro do vídeo, também tem que ser punidos. Os dois. Porque se o presidente do Clube do Remo, que estava no direito dele, cara, é liberdade de expressão. É liberdade, apesar do Remo ter me processado aí, justamente por críticas, né? Eu não acho que o Tonhão tenha que ser processado não ou punido não, cara. Não, sinceramente. Faz parte do futebol. O cara teve um erro grotesco ontem. Claro, teve alguns argumentos que o Tonhão utilizou ali que não pode, né? Não pode também. Mas era pro Tonhão também ter um... Mas na hora ali, cara, o cara tá puto, cara. O cara tá puto, tá estressado. O time dele tava ganhando 3 pontos, tava assumindo a liderança. Aí acontece isso aí, o cara vai ficar transtornado. Se fosse o contrário, o Adson Batista teria feito a mesma coisa. Duvido que não. Duvido que não. Então, assim, punir o Tonhão por isso é sacanagem, cara. E por incrível que pareça, né? Muita gente tá falando, pô, N, você falando isso, o Remo te puniu por muito menos, né? Derrubou a sua página no Instagram por muito menos. E você tá apoiando agora isso? Sim, gente. Uma coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra. Então eu preciso falar aqui pra vocês sobre isso, tá? Rapaziada, sobre o Instagram, já que eu falei sobre esse assunto, né? O nosso Instagram ainda está em fase de voltar. Vai voltar. Não sei quando, se vai voltar no mês que vem,
Não sei se vai voltar daqui a 2 meses. Não sei se vai voltar semana que vem. Mas a gente tá na espera aí que volte, né? Muita gente fica me perguntando nas redes sociais, né? Principalmente lá no TikTok. O Instagram, cara. O Instagram. Pô, nosso Instagram tava voando, né? Tava crescendo. E vai crescer mais, rapaziada. Vai crescer mais porque eu vou trabalhar para isso. Vou trabalhar para isso. Vou trabalhar em prol do nosso clube. Você, torcedor, vai ter mais espaço por aqui. Fique tranquilo quanto a isso. Você terá mais espaço por aqui nesse canal. Não que você não tenha espaço, tá? Mas você terá muito mais espaço aqui. Eu estou preparando, assim, um trabalho surreal que eu vou fazer aqui. Vai ser algo que vai mudar totalmente o nosso canal. Vai mudar totalmente aqui a maneira de verem o nosso futebol. E eu fico muito feliz, cara, porque eu e o Smith, posso falar aqui tranquilamente sobre isso, a gente foi os iniciantes desse trabalho, né? O Paulo Grato também, de falar do nosso futebol em geral. O Paulo de uma maneira mais geral e a gente defendendo o nosso remo, eu e o Smith, mas eu fico muito feliz, cara, da gente ser os desbravadores disso tudo aqui, né? E mais uma vez, gostaria muito de agradecer a vocês. Estamos chegando aí, se é que a gente não bateu no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a 43.800, pouco mais de 200 inscritos pra gente chegar a 44 mil, rapaziada. Né? Talvez até final do ano a gente bate aí os 50 mil, ou pelo menos os 45 mil, né? Inscritos. Eu fico muito feliz com vocês, cara. Muito feliz com o trabalho que vem sendo muito valorizado por vocês. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.